Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa unidade 4. Nessa unidade 4, vamos abordar sobre plantas elétricas. Nós vimos na primeira unidade, na unidade 2, na unidade 3, a importância da simbologia elétrica na parte predial. Vimos também diagramas funcional, multifilar e unifilar. E, para a compreensão de vocês, o diagrama mais importante nessa disciplina, dentro dessas 4 unidades, é o diagrama unifilar. Ele não representa fisicamente as ligações físicas, mas te dá um esboço do que vai ser ligado naquele circuito elétrico, né? Se você quisesse um desenho mais exato, você partiria para o diagrama multifilar, ou se não, para o diagrama funcional. Como as plantas elétricas são complexas, são plantas grandes de imóveis, imagina um imóvel de 2 andares, ou um triplex, um apartamento triplex de 3 andares, com a planta elétrica para iluminação no primeiro, no segundo, no terceiro, ou uma casa, ou uma mansão. Então, ou seja, para trabalhar com a simbologia unifilar, já entende que o eletricista já tem o conhecimento daquela simbologia e já conheça como que vai ser ligado. Então, eu coloquei 2 exemplos de planta elétrica, fazendo uma abordagem de todo o que a gente viu até agora, né? Da unidade 1, unidade 2, unidade 3. Então, o que está acontecendo? Eu tenho nessa planta elétrica aí, nós temos o quadro nosso de distribuição, né? Esse quadro de distribuição vem lá do QG, que é o nosso padrão da CEMIG, então está vindo o fase e o neutro. Aqui dentro, nesse quadro de distribuição, por esse desenho da planta elétrica, eu percebo que tem 4 disjuntores, porque eu estou vendo 4 circuitos aqui, ó, circuito 1, 2, 3, 4, né? Tem 3 pontos de iluminação, então nesse primeiro circuito aqui, ó, circuito 1 dessa tomada está descendo aqui, ó, o fase e o neutro do circuito 1, está passando aqui o fase e o neutro, está vindo aqui para essa tomada, o circuito 1. Então, como se eu vou olhar nas outras tomadas, eu tenho uma tomada, eu tenho uma tomada aqui, eu tenho uma tomada aqui, eu tenho uma tomada aqui, todas tomadas de baixa, não é? Circuito 1, só. Então, eu tenho 3 tomadas no circuito 1. Essas tomadas do circuito 1, eu estou vendo que está descendo aqui, ó, o fase e o neutro para o circuito 1, está passando aqui o fase, o neutro e o terra, né, para o circuito 1, está passando aqui nessa tubulação o fase, o neutro e o terra para o circuito 1, e está passando aqui o fase, o neutro e o terra no circuito 1. Ou seja, eu tenho um disjuntor aí nesse quadro de distribuição que controla essas tomadas. Quando eu desativar esse disjuntor, vai desativar essas 3 tomadas, né? No circuito 2, vamos fazer a análise do que está sendo controlado nesse circuito 2. Então, eu tenho passando aqui, ó, um fase e um neutro para as tomadas e tem passando um outro fase e neutro. Ô, professor, então nessa tubulação aqui está passando quantos cabos? Está passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabos. Nessa tubulação que sai do quadro de distribuição, está passando 10 condutores. Esse circuito 2 está indo para onde? Esse circuito 2 está falando que ele está morrendo aqui nessa lâmpada aqui e está descendo nesse interruptor aqui, que é um interruptor simples de uma seção. Então, desceu o condutor fase, subiu o condutor retorno para essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui, ó, está falando para mim que ela também está sendo controlada por esse interruptor. Então, está passando aqui, ó, o fase e o neutro, está indo para esse circuito aqui, e está retornando aqui, ó, o retorno. Ou seja, esse interruptor simples aqui, de uma batida, está controlando 2 lâmpadas, certo? Por esse desenho aqui, ó, que está acontecendo? Esse condutor aqui, como ele está controlando esses 2 circuitos aqui, ó, está passando de novo o circuito 1, o circuito 2 também a tubulação do circuito 3, né? Ó, do circuito 4. E o circuito 3 está indo para outro caminho, para outra lâmpada, ó, levando fase neutro para outro conjunto de lâmpada. Bom, então vamos fazer agora a análise do circuito 3. É um terceiro disjuntor. Então, esse primeiro disjuntor está controlando as tomadas, o segundo disjuntor está controlando esses 2 pontos de iluminação, né? E o terceiro disjuntor está vindo para esse circuito aqui, ó. Está passando aqui nesse circuito, vindo nessa lâmpada aqui, descendo o fase dessa lâmpada e subindo 2 retornos.
e indo para outra lâmpada, descendo 2 retornos e subindo um retorno para ela. Ou seja, é um interruptor three-way que permite controlar esse ponto de iluminação de 2 pontos diferentes. Então, esse terceiro disjuntor está sendo somente para controlar essa lâmpada aqui, certo? Fechou o circuito. Aqui tem uma tomada aqui, ó, circuito 4. Vamos fazer uma análise do circuito 4? O circuito 4 está passando aqui junto com terra, não está vindo para cá, não está vindo para esse caminho, está passando aqui nesse caminho aqui, está passando essa tubulação e descendo essa tomada. Então, o circuito 4 aqui, ó, está controlando somente essa tomada. Ou seja, então nessa planta elétrica aí eu vi que tem um quadro de distribuição, tem 4 disjuntores, tem 4 circuitos, o circuito 1 para as tomadas. Essas tomadas que estão aqui, que estão sem identificação, são tomadas de uso geral, são os TUCs, que eu já falei sobre isso na penúltima aula. Temos um interruptor three-way, interruptor simples, e temos um TUI, que é uma tomada de uso específico. E nessa tomada de uso específico, foi especificado aqui que ela tem 2.000 watts, ou 2 kW, né? Então, essa é a planta elétrica 1, né? Como que se chega nesse conhecimento todo, professor? É estudando, é pegando a simbologia das tomadas, dos interruptores e aplicando aí no circuito. Quem faz esse desenho da planta elétrica? Geralmente é o engenheiro eletricista ou projetista elétrico. Mas você, como eletricista, tem por obrigação de saber identificar essa simbologia e saber efetuar essas ligações, né? Vamos para a segunda planta elétrica. Essa aí está bem mais simples. Eu tenho um quadro de distribuição, um circuito, apesar que está me falando aqui que é circuito 10, então imagina que essa casa aqui é bem grande, hein? Então tem um QG somente para essa aqui. Nesse quadro de distribuição aqui, está saindo aqui circuito 1, circuito 2. De cara, eu já percebi que tem um ponto de iluminação, tem um interruptor simples, tem uma tomada com esse interruptor. Então, ó, o circuito 1, já matei aqui, que está descendo aqui, ó, o fase e subindo o retorno, 1A. Então, esse aqui é meu circuito 1. O circuito 1 é somente para o controle da iluminação. Está falando aqui também, ó, menos 1, não é? O circuito 2 foi utilizado, está passando o fase e o neutro, desceu o fase e o neutro aqui, ou seja, o fase e o neutro foi para a tomada, tá? Que é uma tomada de uso geral, é um TUG. Do meu outro lado direito, está descendo também o fase, o neutro e o terra, circuito 2, tem uma tomada aqui e tem uma outra tomada lá na ponta lá, ó. Então, nessa planta elétrica bem mais simples, eu tenho um único quadro de distribuição, 2 circuitos, um circuito 1 para ponto de iluminação e o circuito 2 para ponto de tomadas de uso geral, certo? Então, essa foi a nossa aula de plantas elétricas. Eu vou disponibilizar mais alguns vídeos sobre plantas elétricas, mas no máximo, né, o final dessa unidade é a compreensão de vocês de plantas elétricas. Entendido? Tenham todos bons estudos e até mais.